Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJor Cast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e também em versão vídeo no YouTube. Hoje vamos conversar sobre transformação digital. Está aqui comigo a Evelise Canali, sócia fundadora da Mageda Digital. Tudo bem, Evelise? Tudo bom? Olá, pessoal. Obrigada, Renata, pelo convite. Espero poder contribuir muito aí com o nosso bate-papo. Eu que agradeço e também está aqui conosco Pedro Lima, gerente de tecnologia da informação da AP. Tudo certo, Pedro? Tudo certo. Boa tarde, Renato. Obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? Espero que nós possamos fazer um bate-papo bem descontraído e bem agradável aí. Evelise, para a gente começar, como você vê a situação hoje nessa jornada de transformação digital de empresas por aqui, até levando em conta aí efeitos da pandemia, em que ponto o mercado está hoje? Renato, já é sabido do mercado, a pandemia, por um lado, tudo tem seu pós e contras, né? E para a transformação digital, a pandemia veio para acelerar esse movimento no mercado brasileiro, que ainda estava muito embrionário. A gente tinha um índice aí de 75% das empresas nacionais abaixo da pirâmide de transformação digital. Isso significa que muitas delas ainda não tinham o mínimo de uma maturidade digital para iniciar um processo de inovação, um processo de digitalização, não tinha uma cultura preparada ou uma base de infraestrutura necessária, e com a pandemia, muitas precisaram correr, não se vira nos 30, muitas delas, né, para realmente criar essa base necessária para iniciar um processo de transformação digital, de inovação, de forma muito mais acelerada, tanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista cultural, porque transformação digital não é somente sobre tecnologia, quanto do ponto de vista propriamente de tecnologia, né? Então, a gente hoje vê um país muito mais preparado de forma massiva para acelerar digitalmente os movimentos que a gente precisa para um caminho para a inovação tecnológica e cultural do país do ponto de vista organizacional. Eu vi que vocês têm um teste para as empresas fazerem, para ver o grau de preparação delas aí para a transformação digital. Você falou nessa base que as empresas precisam ter. Quais são os principais pontos que uma empresa precisa ver para saber se ela está preparada, se ela está indo de maneira correta nessa jornada? São vários caminhos de índice hoje no Brasil, né? O que a gente aqui na Mageda trabalha, a gente analisa 4 pilares principais. O primeiro deles é dados, segundo, tecnologia, terceiro, clientes e o quarto, cultura, em 5 diferentes níveis. E que o primeiro, a gente considera que a empresa está iniciando algum movimento, iniciando uma ação para uma transformação digital, investimento, fazendo algum movimento para tal. E o 5 é quando eu tenho uma rede, tanto interna quanto externa, já integrada para essa transformação digital. Então, a gente está considerando um nível já bem avançado, que a gente fala em empresas que estão efetivamente inovando já no seu modelo de negócio e no seu ecossistema de inovação. São esses pilares que a gente trabalha aqui na Mageda. O teste é só um teaserzinho. O nosso diagnóstico é bem mais profundo, em que a gente, de fato, faz uma imersão aí no negócio dos nossos clientes para identificar esses 4 pilares com profundidade aí mesmo e conseguir traçar um plano de ação para que a gente consiga sair do 1 e, obviamente, almejar um nível 5 aí de transformação digital organizacional. Pedro, em que ponto vocês estão hoje? Como vocês começaram esse movimento? Onde vocês querem chegar? Você está dando entrevista de uma obra aí da empresa, né? Me conta um pouco como que vocês estão fazendo. Então, cara, nós começamos essa reviravolta nossa, né, dando total ênfase e prioridade para a tecnologia em 2018. Em 2018, né, nós contratamos a Mageda para ser nossa consultora, né, prestar toda a consultoria da parte de marketing e tecnologia.
e com o intuito de fazer uma empresa diferente mesmo, de trazer a tecnologia alinhada junto com a nossa rapidez e eficiência na construção. E com isso, desde 2018, nós conseguimos automatizar aí, inúmeros processos, mais de 100 processos, assim, para não estender e não listar um por um, desde 2018. Então, se nós tivemos um ganho absurdo, conseguimos fazer umas entregas de chave em prol de realização de sonhos dos nossos clientes de maneiras até então feitas no Brasil, que foram a entrega de drone, pois outras entregas que nós fizemos através de empresas parceiras de transporte. E, mais do que isso, a vinda da Mageda para a P-Ponto nos proporcionou muito mais eficiência na execução dos nossos processos, segurança nas nossas informações e facilitação das nossas atividades, né? Nós abrimos aqui uma empresa de engenharia, né? Onde o nosso foco é a construção e venda. Então, onde tem muito engenheiro, tem muita planilha, né? Tem muito Excel. Eu sou engenheiro de formação, um dos motivos que eu estou dando uma entrevista aqui hoje de dentro da obra, porque eu retornei para ser frente de uma obra, estou executando uma obra aqui em Contagem, que é o Ponto Aroeira, uma obra de 96 unidades. E nós começamos, né, a conseguir deixar um pouco de lado o Excel para poder trabalhar com as automatizações que a tecnologia nos proporcionou, né? Os nossos controles através de BI, os nossos processos através de relatórios retirados do nosso RP, que são totalmente integrados com o nosso programa de controle de obra, com o nosso programa de entrega ao cliente, entrega de unidade ao cliente, tudo isso é integrado ao nosso RP, né? Então, assim, essa tecnologia que nós estamos utilizando, essa priorização que nós demos desde 2018, eu acho que foi o principal diferencial que fez que nós conseguíssemos sair na frente nessa pandemia. Quando tudo parou, né? Vamos dizer assim, quando deu aquele lockdown geral e todo mundo de home office, o processo da P-Ponto ele girou normalmente. E depois disso, depois que a gente começou a rodar 100% digital, nós percebemos que a gente não tem mais necessidade de ter uma quantidade grande de escritório, de lojas, porque através disso, devido a essas nossas automatizações, os nossos processos, junto à Mageda, os nossos clientes conseguiram realizar todo o seu processo de compra da sua unidade 100% online, onde do sofá da casa dele, ele conseguia realizar todos os seus processos, desde uma compra de unidade, retirada de dúvidas, abertura de ordem de serviço. Nós começamos a desenhar um caminho meio que infinito, né, de oportunidades e de possibilidades que a tecnologia conseguiu nos proporcionar. Então, hoje eu falo que a P-Ponto, ela, além dela ser uma empresa de engenharia, ela é uma empresa 100% voltada à tecnologia, porque 90% dos nossos processos assim são automatizados, sabe? E isso está sendo um grande diferencial para o nosso crescimento e para a nossa evolução, porque a tecnologia está fazendo com que a gente consiga ter uma fundação boa para poder ter um crescimento sustentável, sabe? Durante a pandemia, o setor de construção foi um dos que continuou aquecido. Isso vocês verificaram também, mas você falou dessa mudança aí de ter de atender o cliente digitalmente. Como que foi? Vocês já estavam preparados para isso? Vocês se prepararam rapidamente quando começou o isolamento? Como é que foi para vocês? Então, Renato, nós já vimos nos preparando, né? Eu acho que, se eu não estiver enganado, o Evelis me corrige, eu acho que nós adiantamos o lançamento desse processo um mês só, né? Que foi por causa da pandemia. Mas a gente já vinha fazendo esse processo, foi esse processo do atendimento 100% online para gerar esse comodismo e essa facilidade para o cliente, foi o nosso carro-chefe, eu acho, na nossa parte de tecnologia. O que acontece, a gente fala muito que tecnologia é um meio e não um fim, né? O que acontece com a P-Ponto é que nós havíamos iniciado um processo de digitalização de jornada, que é um produto muito interessante que a gente trabalha há um tempo antes.
que veio uma liderança aí da alta liderança, na época, 13 líderes envolvidos, em que a gente partiu de mapear a jornada do cliente da App.Ponto, colocamos o cliente no centro e começamos a entender todos os pontos de contato que o cliente da App.Ponto tinha com a empresa e quais eram essas fricções. E aí a gente começou a buscar resolver cada uma dessas fricções, seja por meio de tecnologia ou não. E aí a tecnologia veio como um meio para resolver parte dessas fricções. Então a empresa já estava praticamente 100% digitalizada a sua jornada. O que não estava, a base estava pronta para ser digitalizada, então a gente trabalha muito com o termo adaptabilidade digital. Então, hoje, a App.Ponto é uma empresa 100% adaptável digitalmente, então, a qualquer momento, qualquer fricção que a identificava facilmente, eles conseguem se adaptar a ela. Então, é isso que a gente busca aos nossos clientes. A gente diz que a única certeza que nós temos atualmente é a mudança, não só por conta da pandemia, mas por conta do contexto de mundo e das movimentações todas que vêm acontecendo. A única certeza que nós temos atualmente é que mais e mais mudanças vão vir com maior velocidade, né? A gente precisa estar adaptável a elas, né? Então, o que a gente busca fazer com nossos clientes é isso, deixar eles adaptáveis a qualquer uma. E a App.Ponto estava adaptável não só com a base tecnológica para isso, então toda a fundação de integração sistêmica estava feita, CRM, automação de marketing, venda, sistema de gestão de vendas, ERP, estavam implementados, funcionando sem nenhuma fricção, integrados. O time estava, desde o canteiro de obra foi treinado, até os engenheiros, até a equipe de vendas conhecia a jornada do seu cliente de ponta a ponta, então foram mais de, se eu não me engano, 20 ou 24 workshops de jornada. Então, toda a equipe conhecia a jornada do seu cliente, conhecia as dores dos seus clientes, e a equipe estava muito já culturalmente digital. Então, quando veio a pandemia, em 2 horas, eles se auto-organizaram e fizeram essa mudança. Não precisou de uma intervenção mais drástica, não precisou de grandes intervenções. E as fricções que o próprio time foi identificando ao longo do caminho, por exemplo, eu me recordo muito bem a preocupação de segurança do nosso país, o atendente digital. Mas como é que eu sei que aquele atendente realmente é dessa empresa? Eu vou mandar toda a minha documentação na minha vida inteira por WhatsApp para aquele cara. Então, foram fricções desse tipo que nós precisamos resolver extra o que já tinha sido resolvido. Mas a base já estava efetivamente preparada para essa movimentação e foi muito rápida. Mas nós tivemos casos também de empresas que nos procuraram para virar aí em uma semana a chavinha, porque nunca tinha parado para pensar sobre isso e achava realmente que o remoto não funcionava e que não era possível, Renato. Evelise, você falou assim em 4 pontos, né? Tecnologia, cultura, dados e clientes. Normalmente, em qual desses pontos está o maior desafio? Onde é mais difícil mudar? Cultura, sem dúvida nenhuma. Porque se você transcende o desafio da cultura, você trabalha com aquelas pessoas para resolver os outros 3. Mas se você tem os outros 3, as pessoas se tornam a grande barreira para que a tecnologia funcione, para que você extraia a melhor, porque dado por si só é só o dado, é só um dashboard, né? O que você vai efetivamente fazer com aquilo é que realmente é o valor que tem de todo aquele trabalho realizado. E nada adianta você fazer todo um estudo de jornada se você não resolve aquelas fricções do seu cliente, não coloca o seu cliente no centro e não traz uma cultura centrada em cliente. Então, efetivamente, o que a gente busca é fazer com que esses pilares andem junto com uma mudança cultural e com uma transformação efetivamente cultural. Sem dúvida nenhuma, a clássica clichê frase que a cultura come a estratégia no café da manhã se faz cada vez mais real. Pedro, você falou Diga. do atendimento digital do cliente, mas no começo você tinha falado, né, que vocês trocaram as planilhas por sistemas integrados aí, ERP, BI, atendimento digital. Qual foi a principal diferença, o principal impacto dessas integrações, dessa automação aí no dia a dia de vocês? Cara, eu acho que o principal impacto foi a questão de agilidade, né? Nós ganhamos mais agilidade e com isso
nós ganhamos mais tempo também para poder pensar em mais melhorias, né? E mais inovações, porque quando a planilha, o Excel, ele te demanda muito, né? E o Excel te deixa muito passivo a erro. E quando a gente trabalha com um processo 100% integrado, o nosso BI é integrado com o nosso RP, então toda a alimentação que é feita nele através da nossa equipe, ele já gera todas as informações no dashboard BI em tempo real, onde a gente precisaria, né, de separar uma pessoa para ficar praticamente 1, 2, 3 dias para isso. Então, além da agilidade e segurança na informação, porque você fica mais seguro quando a informação é integrada, né? Porque igual eu falei antes, o Excel ele te deixa passivo a erro. E quando as coisas são integradas e automatizadas, você tem mais segurança nas informações. E automaticamente sobra mais tempo para nós líderes, né, principalmente, pensarmos em mais melhorias, mais inovações, porque eu acho que a tecnologia ela é exponencial, né? Não tem mais aquele caso de copiou o número errado, esqueceu de atualizar, né? E Exatamente. quais são os próximos passos? Renato, a gente, né, nós vamos dar continuidade aos nossos processos aqui, focando esse ano muito nas automatizações de processos na parte de engenharia. Acho que a Evelise pode falar um pouco mais também do que a gente tem para inovar na área de marketing comercial. A gente vai atacar com força total a parte de engenharia, né? Nós vamos deixar todos os nossos controles também automatizados e integrados, desde do controle que a gente faz na conferência de serviço, automaticamente, a partir do momento que o mestre de obra deu o aceite no serviço, ele já vai gerar uma liberação para realizar uma medição no nosso RP. Então, isso já vai cercar a gente de correr um risco de uma medição errada, de um controle de medição equivocado. Então, a nossa meta forte esse ano, além das áreas de marketing e comercial, que a Evelise vai poder falar muito melhor, é a engenharia. A gente tem muita ideia esse ano para engenharia, assim, Cachola vai funcionar bastante aqui. Renato, a gente costuma dizer muito que outro pilar importante se faz dados a partir de um momento que você avança muito na jornada, porque todo mundo quer ter dados, mas ninguém quer crescer a escadinha para isso, né? Porque ninguém quer fazer todo o processo de ETL necessário para construir essa plotagem de dados estratégicos automatizados, essa inteligência necessária para não simplesmente você ter ali uma planilha digitalizada, você ter toda uma inteligência por trás. Então, esse continua efetivamente sendo um dos focos. O processo que foi construído até hoje na parte de jornada de cliente proporcionou à empresa uma redução do custo de aquisição de clientes ali de 40% e sustentou um crescimento de 50% no aumento de vendas ao longo de um ano. A gente busca como foco muito embasado em dados, então a gente tem como foco aí trabalhar a inteligência de dados, novamente sendo até redundante na palavra, mas trabalhar com a inteligência de dados para 2021 para almejar ainda mais uma redução do CAC ao longo desse ano, aproveitando o crescimento do setor, que é um momento muito oportuno para trabalhar um crescimento ainda mais em vendas, sem, claro, um pilar muito forte cultural da P-Ponto, que é efetivamente legítimo a experiência do cliente. Então, uma das coisas que a gente conseguiu não se perder na pandemia foi a experiência do cliente, com 2 entregas de chaves inovadoras, 100% remoto, sem contato presencial, que não foram só lives, né? A gente teve a primeira entrega de chaves via drone do país. Então, a gente busca, mesmo com todos os desafios, manter o índice de experiência do cliente alto, implementando aí, a gente aumentou a recorrência de medição de nível de satisfação, de feedback de cliente constante, a gente busca aprimorar essa medição para melhorar de fato a experiência do cliente e, consequentemente, trazer resultados ainda mais satisfatórios para os clientes. Então, a gente vem com uma transformação digital forte na engenharia e na parte de marketing e vendas após essa jornada 100% integrada e digitalizada, usar a força da inteligência de dados para trazer resultados e experiências ainda mais satisfatórias para os nossos clientes. Evelise, você citou aí o Peter Drucker, né, para falar da importância da cultura, e você disse que teve empresa que chegou assim
no começo lá do isolamento, correndo para ter que fazer tudo de uma vez, né? Como é que foi esse movimento de empresas sendo obrigadas a fazer trabalho remoto, atendimento digital? Que tipo de empresa que você atendeu? Como é que foi esse movimento? Eu gosto muito de citar, né? A Mageda, ela é uma consultoria de transformação digital. Nós temos uma frente de execução de tecnologia em que você entende que a gente faz desenvolvimento de produtos digitais. Mas nós tivemos um caso muito clássico no começo da pandemia, em que a gente brinca que o pilar de execução de cultura e de execução de produto digital se tornou fábrica de produto físico e sessão de terapia. Porque, brincadeiras à parte, mas efetivamente a gente teve uma indústria química que nos procurou no início da pandemia, no interior, fora do eixo de São Paulo, porque uma coisa, a Mageda, a gente tem um dos cores de transformação digital em empresas nacionais. E por que a gente gosta de enfatizar isso? Porque realidades são muito diferentes. Quando você fala de grandes multinacionais, você bebe de fonte globais, né? E você está falando de eixos de capitais. Você está falando de empresas que têm acesso à infraestrutura de capital, né? A gente vê grandes empresas com potenciais gigantescos e grandes faturamentos, muitas líderes de mercado que estão fora de capitais e que não têm a infraestrutura que uma capital oferece. E quando eu falo infraestrutura, nós temos clientes que nos procuram para fazer indústria 4.0 que não têm cabeamento de fibra, internet fibra chegando na fábrica. Como é que você vai fazer indústria 4.0? Essa é a realidade que a gente se depara no Brasilzão afora, que eu costumo falar. Então, nesse Brasilzão, uma indústria química nos procurou para fazer, de fato, uma movimentação, uma indústria de médio porte, né, com alto faturamento, mais de 200 funcionários. Eles não tinham nenhuma mobilidade, zero mobilidade, e a gente fez essa migração 100% em uma semana. Então, foi de fato, eu digo que é um esquadrão de guerra que é formado para efetivamente treinar as pessoas para conseguir migrar para a nuvem. Tem um esquadrão técnico formado para migrar toda a infra para a nuvem em uma semana, e um esquadrão humano, cultural, para treinar pessoas para isso e dar um suporte humano de empatia para suportar essas pessoas nessa migração. Não só durante a migração, mas pós. E fora isso, a empresa é uma indústria química 100% dependente do varejo que foi fechado durante 3 meses. E seu faturamento zerou. E tiveram que buscar alternativas de faturamento. Então, nós desenvolvemos um programa de aceleração customizado, 100% customizado, para otimizar ao máximo o capital intelectual. E aí que eu falo, né? A gente está falando de perfis de profissionais que a gente usa muito palavras, a gente gosta de usar as palavras e conceitos da inovação que para a gente é muito óbvio, como squad, como metodologias ágeis, e que a gente esquece que muitas pessoas não têm essa referência. Então, a gente formou um programa de aceleração customizado e treinamos essas pessoas. Em 4 dias, a gente tinha um produto químico desenvolvido, produzido e indo para o mercado, fazendo a empresa girar e segurando a empresa no faturamento nos próximos 2 meses ali. Então, para a gente, isso foi um grande case de sucesso e que mostra que é um programa estruturado, empoderando pessoas, que eu falo que esse é um dos cores da cultura. E um outro grande desafio da cultura que a gente lançou recentemente até, né, o e-book dos 12 desafios da transformação digital, um dos grandes desafios da cultura é a quebra de silos. Então, a primeira coisa que a gente fez com essa empresa aqui, muito hierarquizada, com muitos silos, foi, olha, no momento em que nós estamos, silos não existe. A meta é clara, o objetivo é comum, o desafio é comum e nós vamos juntos trabalhar por esse objetivo. A partir do momento que a gente quebra esse silo e trabalha por um objetivo comum, com foco claro, metas claras, escopo claro, a gente consegue aí em 4 dias lançar um produto inovador no mercado, porque ainda foi uma inovação, em tempo recorde. Então, acho que para a gente ficou claro que a transformação digital possibilita derrubar barreiras mesmo e transcender aí os desafios de negócio e culturais e até mesmo tecnológico do nosso Brasil afora. Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e também com versão em vídeo no YouTube. Conversei sobre transformação digital com
Evelise Canali, sócia fundadora da Mageda Digital. Muito obrigado, Evelise. Obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. Até mais. E conversei também com Pedro Lima, gerente de TI da AP. Muito obrigado, Pedro. Renato, obrigado, viu? Valeu demais. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Evelise, pela parceria. Muito obrigado. Valeu.